Várias cores de auras apareceram e entraram nos olhos de Klein. Ele estudou casualmente a condição de Sidel e Ville. Ele é muito saudável, quase não há problemas ocultos, seu estado emocional é horrível. Em meio ao embotamento, a fragilidade de seu estado mental é frágil, ele tem problemas para dormir bem. Mas a aura roxa em sua cabeça está íntegra, Klein murmurou em silêncio para si mesmo enquanto Sidel e Ville se afastava e deixava a biblioteca. Retraindo o olhar, Klein beliscou a testa e suspirou por dentro. Ser um magnata com certeza não é fácil, ele não prestou muita atenção ao assunto e voltou seu olhar para as edições dos periódicos à sua frente. Klein não encontrou muitas pistas depois de ler cada uma delas. Ele só pôde confirmar algumas coisas. Em primeiro lugar, existia um antigo reino na cordilheira de Ornacis, bem como seus arredores. A história do antigo reino remonta a pelo menos 1500 anos atrás. Em segundo lugar, seu estilo arquitetônico favorecia a grandeza. Seus habitantes deixaram para trás todos os tipos de murais e desses murais, pode-se deduzir que eles acreditavam que a noite eterna protegeria os entes queridos dos que partiram. Por fim, nas ruínas, havia símbolos que representavam a noite eterna em todos os lugares, mas eram claramente diferentes do emblema sagrado das trevas. Se eu tiver uma chance não, mesmo se eu tiver uma chance nunca irei lá, Klein murmurou com os dentes cerrados. Ele jurou não cortejar a morte. Depois de arrumar os artigos dos periódicos e devolvê-los aos lugares originais, ele colocou o chapéu, ergueu a bengala e deixou a biblioteca de Weeville, e clube de adivinhação. Bogda olhou para a bela senhora encarregada de receber os convidados e disse, eu gostaria de uma adivinhação. Angélica sorriu educadamente e disse, você tem um adivinho de preferência, ou você gostaria de folhear nosso guia de introdução e escolher aquele que é mais adequado para você? Bogda pressionou o lado direito de seu abdômen e suspirou em silêncio enquanto dizia, desejo que o Sr. Klein Moretti adivinhe para mim. Mas o Sr. Moretti não está aqui hoje, respondeu Angélica com incerteza. Bogda ficou em silêncio por um momento enquanto dava alguns passos e perguntou, quando o Sr. Moretti estará disponível? Ninguém sabe. Ele tem seus próprios assuntos para tratar. Pelo que vi, ele costuma vir aqui nas tardes de segunda-feira, disse Angélica enquanto refletia sobre o assunto. Tudo bem, o rosto de Bogda escureceu quando ele se virou planejando partir. Senhor, você pode escolher outros adivinhos também. Por exemplo, você pode escolher o Sr. Nas Vincent, que é famoso na cidade de Tingen, Angélica fez o possível para evitar a perda de negócios. Bogda parou de andar e pensou por um momento antes de dizer, não, eu só confio no Sr. Moretti. Bem, posso esperar aqui por um momento? Talvez ele possa vir depois de resolver seus problemas. Sem problemas, respondeu Angélica com um sorriso caloroso. Bogda foi até o sofá e sentou-se. Às vezes ele acariciava sua bengala, em outras ocasiões olhava pela janela com clara impaciência. Os segundos se transformaram em minutos. No momento em que a mente de Bogda estava confusa, sem saber se deveria continuar esperando ou ir embora, ele ouviu a bela dama exclamar com agradável surpresa, boa tarde, Sr. Moretti. Klein viu a conhecida Angélica e estava prestes a perguntar por que sempre era ela. Ela não precisava descansar ou tirar algum dia de folga. No entanto, ele imediatamente levou em consideração que era um vidente, então não era apropriado que fizesse tais perguntas. Em vez disso, ele tinha que usar o tom de um charlatão e dizer algo como é maravilhoso que o destino nos obrigue a nos encontrarmos mais uma vez, Madame Angélica. Isso soaria como se eu estivesse dando em cima dela. A mente de Klein divagou enquanto ele finalmente respondia com um sorriso, boa tarde, Madame Angélica. Um cliente deseja contratá-lo para uma adivinhação, Angélica apontou para Bogda, que se levantou com pressa do sofá. Alguém realmente pediu por mim? Klein tirou sua meia cartola em agradável surpresa, beliscando sua glabela 2 vezes ao fazê-lo. Boa tarde, senhor, ele olhou quando sua voz de repente parou. Em sua visão espiritual, ele viu o fígado do solicitante parecendo escuro. Estava quase preto na cor. Isso desequilibrava o resto de seu corpo, pois sua aura era fina em vários lugares. Klein refletiu sobre suas palavras e disse com uma expressão séria, senhor, você deveria consultar um médico e não procurar uma adivinhação. Bogda ficou atordoado no local enquanto dava de imediato um agradável olhar de surpresa e murmurava, que fascinante, Ana não estava mentindo para mim e ele olhou para Klein com pressa e seriedade. Sr. Moretti, já consultei um médico e talvez tenha que fazer uma cirurgia. No entanto, estou com medo da cirurgia. Eu gostaria de adivinhar o resultado. A cirurgia desta era é realmente perigosa. Embora o imperador Roseli tenha dado o ímpeto, esta era ainda carece da maior parte da tecnologia necessária. Klein não rejeitou seu pedido e assentiu de leve. Minha taxa de adivinhação é de 8 centavos. Tudo bem, 8 centavos, Bogda exclamou surpreso. Você está cobrando apenas 8 centavos. De acordo com a descrição de Ana e o desempenho que o Sr. Moretti acabou de me mostrar, estou disposto a pagar pelo menos uma libra. Você já ouviu falar de pequenas margens com grande volume? Klein ficou embaraçado por um momento. Depois de pensar por alguns segundos, ele sorriu com calma e respondeu, basta ser abençoado com a capacidade de receber revelações do divino e vislumbrar o destino. Portanto, devemos manter nossa humildade e reprimir nossa ganância. Somente fazendo isso, podemos continuar sendo agraciados com nossos dons. Você é um verdadeiro vidente, Bogda segurou o peito e se curvou, seu tom cheio de sinceridade. Ao receber os elogios e a confiança de Bogda, a espiritualidade de Klein pareceu relaxar. Quanto à descrição de seus princípios também lhe deu uma nova visão. Madame Angélica, Topázio está disponível? Ele se virou para a bela dama ao lado dele.
Angélica soltou um suspiro de alívio por Bogda enquanto sorria docemente. Sim, depois de entrar na sala de adivinhação, Klein instruiu Bogda a trancar a porta. Então ele se sentou atrás da mesa e beliscou a testa. Devemos usar cartas de tarô para a adivinhação? Klein perguntou com um sorriso. Radiestesia espiritual era adequada apenas para determinar assuntos relacionados a ele. Quanto ao desenho de um astrolábio era muito demorado. Vou deixar isso para você. Bogda não fez objeções. Portanto, Klein o ajudou a embaralhar e cortar o baralho antes de colocar as cartas em uma formação em X. Graças à sua singularidade como vidente, Klein não virou as outras cartas. Em vez disso, ele virou direto a carta que indicava o resultado final, roda da fortuna invertida. As coisas vão se desenvolver mal, Klein disse solenemente enquanto lançava um olhar. A cor do rosto de Bogda desapareceu no mesmo instante e seus lábios tremeram. É impossível. Enquanto Klein tentava ao máximo pensar em uma solução, ele disse, deixe-me tentar um método de adivinhação diferente. Por favor, deixe seu anel para trás. Em seguida, escreva sua data de nascimento neste pedaço de papel. Então, por favor, espere lá fora em silêncio. Influenciado por seu tom gentil e reconfortante, Bogda se acalmou e seguiu as instruções anotando as informações e deixando seu anel para trás. Enquanto observava Bogda sair, Klein escreveu uma frase no pedaço de papel. Resultado da cirurgia de Bogda Jones. Ele pegou o anel e o papel e recostou-se em seu assento antes de usar uma técnica de adivinhação de sonhos. Em um mundo embaçado e distorcido, Klein gradualmente se encontrou, apenas para ver o cavalheiro desmoronar com uma expressão pálida. Ele estava coberto com um pano branco quando foi empurrado para fora da sala de cirurgia trêmula. Desta vez, Klein não encontrou nada de estranho. Não sentiu mais a sensação de estar sendo observado, então acordou rapidamente. Ele franziu as sobrancelhas enquanto pensava em como iria informar Bogda sobre o resultado. A cirurgia pode muito bem levar à morte. Posso tentar a magia ritualística restauradora que aprendi hoje, mas isso exporia a questão dos Beyonders. Além disso, primeiro tenho que solicitar a aprovação do Capitão Sim, e talvez eu não seja capaz de tratar uma doença tão grave. Klein estava quebrando a cabeça quando de repente pensou em algo. A doença pulmonar do Sierre. Glacis foi tratada por um farmacêutico. Ele disse que o remédio era muito milagroso. Onde era? Certo, Lawson d'Arquade, Rua Vlad 18, no Burgo Leste. Loja de ervas populares de Lawson. Enquanto tentava ao máximo memorizar o endereço da época, Klein logo lembrou dos detalhes. Ele bateu nos cantos da mesa e rapidamente tomou uma decisão. Depois de usar a radiestesia espiritual para determinar logo se era uma boa ou má ideia, Klein saiu pela porta. Quando viu Bogda se levantar em confusão, devolveu o anel para ele e disse calorosamente com um sorriso, encontrei esperança para você. Sério? Bogda perguntou com agradável surpresa. Klein não respondeu enquanto continuava falando. Sua esperança está no Burgo Leste, na Rua Vlad. Está relacionado ao termo único Lawson. Se não encontrar, volte aqui na segunda-feira às 4 da tarde. Bom, Bogda assentiu enquanto repetia. Ele pegou sua carteira com entusiasmo e tirou 8 centavos. Ele agiu de acordo com o que Klein tinha dito, sem usar dicas para corromper um verdadeiro vidente. Os cantos dos lábios de Klein se contraíram quando ele recebeu o dinheiro, mas sorriu brilhantemente. Espero que você encontre esperança o mais rápido possível. Depois que Bogda saiu, ele entregou a comissão como da vez anterior e também deu dicas a Angélica, fingindo ter recolhido um soli. No Burgo Leste, Rua Vlad. Bogda caminhou de uma ponta à outra da rua, repetindo 3 vezes até que seu fígado começou a doer. Por fim, ele determinou que havia apenas um lugar que tinha algo a ver com Lawson na rua. Era a loja de ervas populares de Lawson, número 18 da rua. Reunindo coragem, ele entrou e sentiu o cheiro de várias ervas. Ele viu que o dono da loja tinha cabelo preto, mas muito curto. Seu rosto era redondo e ele parecia ter 30 ou 40 anos. O traje formal do chefe lembrava o de um curandeiro de aldeia. Era um manto preto profundo bordado com todos os tipos de símbolos estranhos. Olá, você tem um remédio que pode tratar minha doença? Bogda perguntou educadamente. O chefe ergueu a cabeça e passou seus profundos olhos azuis por Bogda e sorriu. Sua doença hepática é muito grave, mas a premissa de tudo é se você tem dinheiro. Você tem o suficiente para pagar o remédio? Ele sabe. Bogda de repente se sentiu muito mais confiante enquanto assentia freneticamente. Quanto custa o seu remédio? 10 libras. É um preço muito justo. O chefe pescou um saco de ervas debaixo do balcão e disse, adicione água suficiente e ferva para fazer o remédio. Depois de fervê-lo, adicione 10 gotas de sangue fresco de galo e beba imediatamente. Este saco de ervas pode ser cozido 3 vezes. Você ficará bem depois de 3 vezes. Enquanto falava, ele abriu o papel marrom amarelado e jogou dentro dele todo tipo de ervas estranhas. Parece muito suspeito. Bogda engoliu a saliva e disse, só isso. O chefe olhou para ele e imediatamente sorriu. Você ainda quer outra coisa? E essa bolsa? Assim que você se recuperar de sua doença hepática, posso garantir que sua esposa ficará muito satisfeita. Ele riu enquanto pegava um saco de ervas forrado de papel preto e suprimiu sua voz. Tem pó de múmia dentro, confia em mim, muitos aristocratas consomem isso. Eles colocam no chá ou fervem como sopa. A confiança de Bogda no chefe vacilou a ponto de sentir nojo. Eu acredito no SR. Moretti, ele respirou fundo, pegou sua carteira e tirou as 2 notas maiores do pouco que restava de suas libras de ouro.